Bom, gente, a gente sabe que é meio que um consenso geral que o setor de energia, ele é o mais defensivo da bolsa de valores, mas é claro que isso a gente está olhando a grosso modo o setor de energia. Existe ainda o subsetor, porque a gente fala aí de distribuição, transmissão e geração, falando aí dos três principais dentro do segmento de energia. E é sobre isso que eu quero falar hoje, gente, porque eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os principais setores que podem ser menos ou mais afetados por esse momento de crise. Só que muitos aí têm ido cegamente investir no setor de energia sem entender que sim, podem ainda ter empresas dentro do setor de energia que podem ser afetadas negativamente por essa crise, mesmo que as pessoas não deixem de consumir a energia, porque consumir é diferente de pagar a conta de energia. Então eu quero bater um papo com vocês hoje sobre isso, então me acompanhe até o final do vídeo, deixe o seu like que é muito importante e se inscreva aqui no canal também, que assim eu vou entender que o meu conteúdo é relevante para você e que você gosta do meu trabalho também, beleza? Então vamos lá, gente. É claro que o setor de energia como um todo, ele é altamente regulado pelo governo. Então a gente tem a ANEEL, a gente tem alguns eventuais momentos da nossa história que a gente já viveu aí do governo dando canetaços, afetando diretamente as empresas. E se você não sabe do que eu tô falando, em 2010, 2011, se eu não me engano, ainda no primeiro mandato do governo Dilma, ela deu um canetaço aí dizendo que a tarifa da conta de energia das pessoas, do consumidor final, deveria sim ser reduzido, seria reduzido. Então, no fim das contas, isso afetou diretamente algumas empresas, as suas receitas, o seu lucro, sua geração de caixa. Então, a gente já começa a entender um pouquinho aí como que o governo muitas vezes pode se meter no meio dessa história. É claro que por conta disso, é sempre importante você já entender que o governo regula muito sim esse setor, mas também entender que tem algumas empresas que têm diretamente o dedo do governo, então você tem que dar uma olhadinha lá em como que tá distribuído aí entre os controladores das empresas, né? Quem são os controladores da empresa. Mas beleza, gente, não somente isso, eu vou falar um pouquinho sobre cada setor então e como cada um pode ser afetado em eventuais momentos de crise ou não crise. Vamos começar falando um pouquinho sobre o de geração, que é onde tudo começa. A geração de energia, seja a energia limpa, seja a energia altamente poluente, né? Você tem aí combustíveis fósseis ou você tem energia eólica, e esse é um setor que é considerado sim perene, que dificilmente enfrenta algumas complicações, mas ainda assim não consegue passar ileso em todo o tempo da história. Quando a gente volta aí para 2015, por exemplo, que a gente teve uma crise hídrica, isso consequentemente afetou a geração de energia. Então a falta de água, por exemplo, no estado de São Paulo, afetou aí a geração de energia de algumas empresas. Então a gente entende que ele até poderia ser aí o segundo subsetor mais defensivo dentro do segmento de energia, mas ainda assim existem algumas questões que podem acontecer de tempos em tempos que afetam diretamente esse negócio. Existem algumas empresas aí que trabalham única e exclusivamente ou majoritariamente com a geração de energia. Aqui a gente pode falar de AES Tietê, a CESP e a Eneva. Essas três empresas, elas estão caindo sim na Bolsa de Valores, eu acho que quase tudo está caindo na Bolsa de Valores, então a AES Tietê cai 7,72%, CESP 12,24% e Eneva 16,85%. Tudo isso nesse ano de 2020. Então, assim, esse é um setor que tem aí um histórico de ser relativamente perene, mas algumas oscilações, mediante algumas crises, como essa que eu citei para você, pode sim ser afetado. Agora, a gente vai para o setor mais defensivo dentro desse setor de energia, que é o de transmissão. Por quê, gente? A transmissão de energia, ela não depende de quanta energia foi gerada ou de quanta energia será consumida, porque ela fecha um valor X, né? Uma quantidade X de energia que ela vai transmitir aí por 15, 20, 30 anos, e ela então vai ter esse contrato por todo esse tempo, tem uma grande previsibilidade na receita, e assim ela consegue, a obrigação que ela tem durante todo esse período é fazer investimentos na própria estrutura e que geralmente ela acaba utilizando aí recursos de terceiros. Então, independente se a gente tem indústria, empresa fechada, consumindo menos energia, os contratos que as transmissoras fecharam, eles estão aí válidos e eles devem aí ser saudados ao longo do tempo, então esse é um setor que pode ser menos afetado. Algumas empresas que trabalham aí com a transmissão
Taesa e ISA-CETEP, por exemplo. Taesa em 2020 está caindo aí 14,37% e ISA-CETEP 14,73%. Quando a gente olha outras empresas de outros setores, a gente entende que o setor de energia até que não está caindo tanto, tá, gente? E aí, vamos falar então agora do setor que talvez mais vai ser afetado neste momento de crise, que são as distribuidoras. As distribuidoras, elas recebem então a energia das transmissoras e mandam essa energia então para o consumidor final. Então, o consumidor final, gente, pode ter um alto nível de inadimplência neste momento de crise. Mas é claro que não somente isso, porque a gente também tem algumas intervenções do governo que vão afetar principalmente essas empresas. Quando a gente fala aí das empresas não poderem cortar a luz por 90 dias, principalmente para as áreas de risco ou para famílias de baixa renda, a gente entende que pode ter uma inadimplência por parte desse grupo. A gente também teve aí a suspensão por 90 dias da cobrança dessas contas, entendendo que é um momento difícil para todo mundo, mas claro que para algumas classes sociais muito mais. Então a gente entende que para essa classe tem essas medidas que o governo está adotando, mas também a gente tem que pensar nas empresas e nas indústrias, entendendo que às vezes algumas indústrias e algumas empresas estão fechadas, mas ainda assim tem algumas coisas que precisam continuar rodando lá dentro, né? Então a conta de energia ela vai continuar vindo, mas se essas empresas não estão faturando, não estão tendo receita, pode ter um aumento nessa inadimplência, né? Então é isso que a gente pode esperar um pouquinho para as distribuidoras. Um ponto importante, tá? Existem algumas empresas, geralmente são empresas grandes que têm aí um alto consumo de energia, que elas fecham o que a gente chama de contrato cativo. Esse contrato cativo é quando a empresa fecha um contrato direto com a distribuidora. Então, o que é cobrado dela mensalmente não necessariamente é o que ela consumiu, mas sim o que ela acordou, né, neste contrato. Então, ela estimula que durante 5 anos ela vai consumir X valor de energia, então ela fecha esse contrato para tentar pagar um pouquinho mais barato nessa energia elétrica. E aí, o que acontece? Nesse momento, tem muitas empresas aí que estão em home office, que não estão consumindo essa energia, tem muita indústria parada, mas esse contrato cativo, ele está ativo, então ele precisa continuar sendo pago, precisa continuar sendo saldado, então pode haver uma inadimplência nisso, pode, as empresas que tiverem mais dificuldade podem tentar negociar isso diretamente com as distribuidoras, mas ainda assim a gente deve ver aí uma inadimplência maior com os outros consumidores, outros tipos de contrato, até porque esse contrato cativo, ele não é uma grande fração aí das distribuidoras. Agora, o que são as distribuidoras, né? A gente tem aí a Light caindo 52%, é bastante coisa, Equatorial 17% e CPFL 24%. É claro que existem outras, tá, gente? Aqui são só alguns exemplos que eu quis trazer para vocês. Então, passado esses 3 principais setores, a gente entende que geração e transmissão são menos afetados, transmissão principalmente, eu acho que é o setor mais perene, mais defensivo dentro do setor de energia, e distribuição ele pode ser mais afetado. É claro que quando a gente olha num longo prazo, muitas dessas empresas já passaram por outras crises, talvez não como essa, porque cada crise é muito diferente uma da outra, mas ainda assim, essas empresas que conseguem gerar muito caixa e ter bastante receita, elas tendem a passar melhor por esse período de crise. Então é muito importante que antes de você investir em qualquer empresa, você realmente analise o balanço, analise aí as finanças, analise o quanto ela gera de caixa, qual é a receita dela, qual é a margem que ela tem nesse momento, para entender se talvez um alto nível de inadimplência nesse momento, ela vai conseguir segurar as pontas com todo o caixa que ela tem e esperar esse pior passar. Então é muito importante fazer toda essa avaliação. E aí, é claro, entender qual dessas empresas que você vai escolher dentro desses setores, ou até mesmo entendendo que existem empresas que trabalham com subsetores mistos, né? Então você tem aí empresas que trabalham com as 3, geração, distribuição e transmissão. Então no setor misto eu trouxe aí algumas empresas como Energias do Brasil e Neoenergia, que eu tenho na carteira inclusive, e aí tem a Eletrobras, que eu não tenho, mas ela tá sendo aí uma grande cotada para privatização. Então muitas pessoas viram ano passado, 2019, ela dando um boom aí de valorização por conta dessa especulação de ser privatizada, entendendo que o governo acaba atuando muito nela e que talvez com um outro controlador que não o governo ela poderia performar melhor e tudo mais. Então esta é uma empresa que alguns investiram justamente pensando neste gatilho de privatização. É claro que em meio a toda essa pandemia, toda essa crise, tudo que está acontecendo, algumas privatizações, não somente de Eletrobras, podem ficar um pouquinho mais para frente. Mas aguardemos, vamos analisar não somente isso, mas também os resultados que essas empresas vão entregar aí nos próximos trimestres, porque aí sim realmente a gente vai entender como elas foram afetadas
movimentadas, se tudo isso que a gente tem aí de expectativa, que a gente está imaginando para o setor será consolidado, porque o que a gente pensa aqui é que sim, vai ter um aumento na inadimplência e tal, mas a gente não sabe exatamente quando ou quanto, né? Não quando sim, quando é agora se tiver inadimplência, mas quanto, então a gente precisa acompanhar cada caso um pouquinho mais de perto, beleza? Dito tudo isso, então, né, meus queridos e minhas queridas, eu quero pedir para vocês, se vocês investem no setor de energia, pensando talvez em dividendos, ou se vocês estão aí pensando em algum outro motivo por vocês terem o setor de energia dentro da carteira, e qual empresa que vocês têm, se ela está em um setor mais defensivo ou menos defensivo dentro deste grande setor de energia. Então escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, faça isso agora, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.